Seja bem-vindo ao terceiro episódio do nosso estudo Quem é Jesus? Nos episódios anteriores, analisamos 3 respostas-chave das pessoas em relação às afirmações feitas por Jesus na Bíblia. Aqueles que não acreditavam que ele ressuscitou dos mortos, achavam que ele era um mentiroso. Aqueles que não acreditavam que ele era Deus, achavam que ele era um lunático. E aqueles que acreditavam em tudo isso e o conheciam, o chamavam de Senhor. Eles o adoraram como Deus, pois o ouviram afirmar que morreria e ressuscitaria, e que, ao fazer isso, perdoaria seus pecados. E então, elas testemunharam ele cumprindo exatamente o que havia prometido. Não há dúvida de que a morte e ressurreição de Jesus é o que o tornou a figura mais famosa da história. Mas, no final das contas, o que tudo isso significa? Qual é o propósito de tudo isso e por que ele teve que morrer em uma cruz para alcançar seu objetivo? É sobre isso que falaremos neste episódio. Vamos dar uma olhada em alguns dos fatos por trás da crucificação de Jesus. Primeiramente, a crucificação é um dos métodos de execução mais cruéis e dolorosos já vistos. Foi primeiro concebido pelos assírios e babilônios e praticados pelos persas já em 400 a.C. Os romanos entenderam o quão eficaz a crucificação poderia ser para manter a submissão das terras conquistadas. E eles a usaram para punir escravos desobedientes, pessoas que cometeram crimes horrendos e, especialmente, qualquer pessoa que ameaçasse o império. A crucificação se tornou conhecida como uma das maneiras mais humilhantes e terríveis de morrer, o que de fato era. Na maioria das vezes, quando alguém era condenado à crucificação, era despojado de todas as suas vestes, e longos pregos de ferro eram usados para os prender a uma viga de madeira. Esta, por sua vez, era fixada a outra viga, formando um T ou uma cruz, e em algumas ocasiões, até mesmo um X. Após serem fixados no madeiro, as vigas eram erguidas e a pessoa ficava suspensa por horas, ou até mesmo dias, até que viesse a falecer. Para dar um exemplo ainda mais impactante, os romanos frequentemente deixavam os corpos onde estavam por alguns dias como um aviso severo para qualquer pessoa que estivesse pensando em cometer qualquer crime que tivesse acarretado aquela morte. No geral, a crucificação enviava uma mensagem muito poderosa. Às vezes, para crimes especialmente terríveis ou traições severas, as vítimas eram açoitadas com um chicote de couro áspero, que tinha 3 tiras com pequenos ossos e bolas de metal embutidas. Esse instrumento de tortura era eficaz para rasgar a carne da vítima e causar uma agonia tremenda antes ainda que fosse para a cruz. A punição inteira girava em torno de maximizar a dor, intensificar o sofrimento e ampliar a humilhação da pessoa condenada. Normalmente pessoas escolhidas para servirem de exemplo aos demais. E essa foi exatamente a punição que Jesus sofreu por simplesmente declarar que era o Filho de Deus. Todos os 4 evangelhos nos falam sobre esse evento, sobre como o Filho de Deus foi humilhado e torturado diante de uma multidão que clamava por sua execução, e então pendurado em uma cruz, perfurado com pregos e deixado para morrer de forma agonizante. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele queria que eles entendessem o quão importante é ter essa mesma humildade e abnegação que Jesus teve, oprimido e afligido sem abrir a boca. Ele os apontou para a cruz como uma poderosa ilustração, dizendo no capítulo 2: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz.
Vamos dar uma olhada mais de perto nestes versículos. Aqui Paulo está nos transmitindo algo profundo. Jesus, apesar de ser Deus em si mesmo, não se apegou à glória e ao poder da divindade. Em vez disso, ele fez uma escolha deliberada de deixar as esplendorosas esferas celestiais e descer à terra como humano, para viver entre nós, nos servir e então morrer por nós. Imagine isso. Jesus, como homem, passou por muitas das mesmas experiências que todos enfrentamos em nossa própria vida. Ele sabia o que significava trabalhar incansavelmente, com suor e lágrimas, para simplesmente sobreviver. Ele entendeu a dor da rejeição por parte daqueles que amava. Estava muito familiarizado com o sentimento de traição, quando aqueles mais próximos se voltaram contra ele. Ele sentiu o peso do luto ao perder amigos próximos e até mesmo passou pela angústia de perder um pai. Além disso, ele foi tentado pela cobiça, ambição e por poder, através do próprio diabo. É incrível, realmente. Jesus estava intimamente familiarizado com o sofrimento humano, porque ele escolheu de destituir de sua glória eterna e ser um de nós. Como obediente filho de Deus, seu total comprometimento com o plano do Pai o levou a Jerusalém, onde ele enfrentou a morte no madeiro. Lá ele pagou o preço máximo, sua vida santa, para que pudéssemos ter um novo começo e uma esperança renovada. Agora, tudo isso foi feito para que pudéssemos ser perdoados de nosso pecado e receber o imerecido presente da graça. Mas o que é esse pecado? E por que Jesus teve que vir tão longe e morrer para sermos salvos do pecado? O conceito de pecado aparece pela primeira vez no capítulo 3 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, quando as primeiras pessoas criadas por Deus permitiram que o orgulho e a ganância tomassem conta e, ao fazer isso, ignoraram a orientação de seu Criador. Já no Novo Testamento, Paulo escreve uma carta aos Romanos explicando que o resultado desse pecado é a morte. Mas por quê? Porque o pecado nos afasta da vida que Deus pretendia que tivéssemos. E em vez disso, nos leva à destruição. Falando com todas as letras, Paulo está dizendo que o pecado é um problema real, um problema que não podemos resolver por nós mesmos. Até mesmo os profetas do Antigo Testamento deixaram claro que ninguém pode nos resgatar do pecado, exceto o próprio Deus, como vemos em Isaías 45, versículos 21 e 22, onde diz: Não fui eu, o Senhor, e não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Somente Deus é verdadeiramente santo, totalmente justo e absolutamente sem mancha de pecado. Enquanto para nós, nos salvar do pecado seria como tentar resolver um problema sendo parte do problema. Seria como tentar salvar a si próprio após ter se afogado. É impossível. Nós fomos aqueles que nos tornamos impuros e caímos no pecado. E é por isso que precisamos desesperadamente da intervenção de Deus para nos salvar do pecado em si e de todas as consequências que ele traz. Neste terceiro episódio, exploramos a crucificação de Jesus e seu impacto profundo. Discutimos como suas ações desafiam as percepções de mentiroso, lunático ou senhor, e mergulhamos na essência de sua morte humilhante, escolhida para oferecer perdão e graça. A crucificação, uma execução dolorosa e humilhante, simboliza a abnegação de Jesus, cumprindo o plano divino para a nossa redenção. Refletimos sobre o pecado introduzido em Gênesis, que nos separa de Deus e leva à morte espiritual, destacando a necessidade da intervenção divina para a salvação. Este episódio nos convida a reconhecer a magnitude do sacrifício de Jesus, fundamento da nossa fé
e oferecendo a verdadeira salvação.